Olá, meus queridos e minhas queridas. Vamos para mais uma aula de Ciência da Natureza. Professor Márcio Lima. Segue comigo aqui. Joga aí no slide. Gente, a aula de hoje vai ser sobre trabalho, tá? Trabalho, vamos calcular, trabalho mecânico de forças diferentes, ok? Que atua onde? Na natureza. Então, primeira pergunta. O que é trabalho? Gente, trabalho é uma unidade da energia transferida ou transformada, nunca perdida, tá certo? Através de uma força que realiza um deslocamento. Então, existe o trabalho no cotidiano, que são as tarefas que a gente faz no nosso dia a dia, tá? Tem também o trabalho na física, que é a medida de energia. Foca aqui para mim. Olha, trabalho na física anda junto com energia, tá? Quando você realiza um trabalho, você está gastando energia, certo? Beleza? Volta aqui novamente para o slide. Então, se você empurra um carro, tá? Você está gastando energia, logo você está realizando trabalho. Qual o trabalho, professor? O trabalho está empurrando um carro. Quando você está numa academia, né, malhando, feito eu vou para a academia malhar esse corpinho 100% sarado aqui, tá? Tá levantando aqui os halteres, certo? Você está realizando aí trabalho, tá bom? Porque está gastando também energia. Tranquilo até aí? Deu para entender o que é trabalho na parte de física? Vamos lá. Então, em física, o trabalho, essa letrinha aí, que está entre parênteses aí, tá? Uma letra grega chamada de tal, é o símbolo do trabalho. Também você pode encontrar em alguns outros livros, alguns autores, principalmente de ensino superior, tá? O trabalho escrito com a letra W, tá? Então, em física, trabalho realizado por uma força é o produto do módulo da força F, né? Que é F? F é a força, tá? Dada em Newton, pelo deslocamento D, ambos na mesma direção. Então, se você está aplicando uma força em um determinado objeto, empurrando, nessa figura aí aparece, empurrando um caixote em com uma determinada força e um determinado deslocamento, você tem aí o trabalho. Só que é o seguinte, vamos apenas focar, olha aqui para mim, vamos apenas focar em força, deslocamento, tá? Existe aqui o cosseno, como vocês ainda não acredito que não viram ainda, né, um pouco sobre trigonometria e se viram melhor ainda, tá? Então, o que vai acontecer? Esse cosseno aí, a gente vai ter algum valor para ele, cosseno de θ, tá? Quando está na mesma direção, no mesmo sentido aqui, tá bom? Focando aqui, na mesma direção e sentido, o cosseno aqui, ele vale 1. Se o trabalho for perpendicular aqui, ó, formou 90 graus, vale 0, tá bom? Se formar 180, menos 1, tá? Ao contrário, tá? Onde que acontece aqui, professor? Vai para lá e para cá. Na força de atrito, quando você empurra alguma coisa. Aí você tem um atrito. Então, o atrito é contrário ao trabalho. Tá? Essa força. Beleza? Até aí? Tranquilo? Deu para entender? Então, só vamos focar por enquanto em trabalho. É igual a força vezes deslocamento. Beleza? Volta aqui para o slide novamente. Então, a unidade de trabalho, tá? É Newton vezes metro, que vai ser o Joule, representado por essa letra J maiúscula aí. É, professor? É. Beleza. Então, para ver se realmente vocês entenderam até aí, tranquilo? Vamos para um primeiro exercício. Diz assim, ó. Qual é o trabalho realizado por uma pessoa que faz uma força, tá, de 80 newton para arrastar um móvel a 2 metros de distância na direção e no sentido da força? Então, ó, eu tenho um móvel, tá, uma pessoa empurrando esse móvel, tá? Tá aplicando a força, professor? Tá aplicando a força de quanto? 80 newton. Bom? Em qual direção, professor? Ó, aqui, ó, na mesma direção da força. E vale quanto? Vou dizer, 2 metros. Então, para eu calcular o trabalho, eu preciso de quê? Eu preciso pegar aquela fórmula, né? Trabalho é igual a força vezes deslocamento.
Volta aqui para mim. Lembra que eu falei para vocês? Ó, se está na mesma direção, no mesmo sentido, tá? Aquele cosseno, o cosseno de 0 vale 1, tá? Se vale 1, não precisa colocar ali. Qualquer número multiplicado por 1 é igual ao número. 5 vezes 1, 5. E 1 vezes 5, pessoal? 5. Não vai alterar. Beleza? Volta aqui. Slide. Então, trabalho é igual a força vezes deslocamento. Eu tenho o valor da força? Tenho. Vale 80. E o deslocamento vale 2 metros. Então, quando eu multiplicar 80 vezes 2, eu tenho aí um trabalho de 160 joule. Beleza? Qual seria então a alternativa aí? Letra B. Beleza até aí? Tranquilo? Acho que já deu para você ter uma noção básica, né, de que é o trabalho, a parte de física, tá? Volta aqui novamente para o slide. Então, e outro exercício aqui, para a gente fazer, para ficar mais fixado, diz assim, ó, qual é o trabalho que um atleta deve fazer, tá, para levar verticalmente em 1 metro, tá, com velocidade constante, um halter. De quantos quilos, professor? 100 quilos. Leve em conta que, neste caso, a força que o atleta faz é igual à força-peso, tá, do halter levantado. Considere G igual a 10. Então, olha, gente, deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar assim, eu tenho aqui um certo objeto com massa, beleza? Se eu quero erguer ele até uma certa altura, de 1 metro, tá? Beleza? Erguer ele. Eu tenho contra essa força o quê? Uma força da gravidade, né? Força gravitacional, que aponta para onde? Força peso, para baixo, tá? Porque eu estou indo contra a gravidade. Não vou falar agora, mas para eu calcular, a gente sabe que na aula anterior, quem não assistiu a minha aula anterior, tá? Sobre forças, vocês vão ver lá que a força-peso é quem? É a massa vezes a gravidade. Então, força-peso. Beleza até aí? Volta aqui no slide novamente. Então, ó, eu tenho que força que trabalho é igual a força vezes deslocamento. Professor, mas eu posso substituir F por P? Pode, porque é a força-peso, tá? Mas você sabe o que é força-peso? Sei. Peso é quem? É a massa vezes a gravidade. Então, quando você substitui esse peso, esse P, por M vezes G, na fórmula de trabalho, você tem a seguinte fórmula agora. Trabalho é igual a massa vezes a gravidade vezes a distância, o deslocamento, tá bom? Aí é só... Professor, mas esse D, deslocamento, professor, volta aqui para mim. Gente, quando você fala em deslocamento, pode ser na horizontal, pode ser na vertical, na diagonal, tá? Sem problema nenhum. Então, esse deslocamento para cima é uma coisa de altura. Eu estou levantando, então a certa altura. Poderia também ser ali H. Pode, mas vamos deixar por enquanto assim, tá bom? Beleza? Volta aqui novamente. Então, substituindo aí, eu tenho massa vezes gravidade vezes deslocamento. Aí é só conta de padaria. Quanto equivale a massa? Está lá em cima, né? 100 kg. Quanto equivale a gravidade? Ele deu, né? Considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E quanto vale a altura, né? O deslocamento? Vale 1 metro. Aí é só multiplicar. 100 vezes 10 vezes 1, que dá 1000. Letra D. Tranquilo? Beleza? Deu para entender até aí, gente? Acho que é tranquilo para trabalho. Certo? Vamos lá. Dando continuidade agora, vamos falar um pouco sobre trabalho e potência. Volta aqui para o slide. Gente, o trabalho, ele não depende do tempo gasto para realizar. Não, professor, não tem nada a ver. Não vai ter, o trabalho não vai, você não vai ter um tempo para poder realizar, tá? Então, o que vai medir a rapidez com que o trabalho é feito é a potência. É, professor. Então, o que é a potência? Potência é o trabalho realizado por uma unidade de tempo, como a gente representa nessa fórmula aqui, tá? Ó, P. Quem é P, professor? P é o trabalho, tá?
Aliás, desculpa, P é a potência, esse T é o trabalho e ΔT, a gente viu que é a variação, né? É a variação de tempo. Então, a unidade de potência, nesse caso aí, é o watt. Okay? Então, o watt é a potência que corresponde a um trabalho de 1 joule por segundo, certo? Então, como eu tenho aqui, por exemplo, se você vai no shopping, bota aqui para mim. Se você vai no shopping, tá? Você vai ter, basicamente, tem lá 3 caminhos para você seguir para o primeiro andar, tá? Você vai ter uma escada, subir ao primeiro andar, certo? Você vai ter uma escada rolante, certo? E um elevador. Os 3 que você pegar aí, você vai levar você até o primeiro andar. Aí o exemplo é o seguinte, ó, coloca aqui para mim no slide. Diz assim, ó, uma pessoa para subir até o primeiro andar de um shopping, ela pode usar uma escada normal, uma escada rolante ou até mesmo um elevador. Nos 3 exemplos, tá? Tanto da escada normal, da escada rolante ou ainda do elevador, o trabalho realizado será o mesmo. É, professor? É. O que vai diferenciar, volta aqui para mim, o que vai diferenciar é a potência com que você vai desenvolver esse trabalho. Se você correr, você está colocando a potência maior, né? Você não correndo, então você vai ter um esforço maior, você vai gastar energia a mais, tá? Porém, se você for normal, logo, se você for de escada normal, tá? Você vai realizar o trabalho? Vai. Se você for de escada rolante, vai realizar o trabalho? Vai. E de elevador? Também vai realizar o mesmo trabalho. Só que se você for de escada normal, né? Tá subindo, o tempo que você vai realizar, né? Esse trabalho vai ser maior do que se você for, por exemplo, de escada rolante ou no elevador. Tranquilo? Depois de o que é potência? Outro exemplo aqui para você ver. Potência, tá? Quando se diz que um carro tem um motor mais potente do que outro, significa que ele é capaz de realizar o mesmo trabalho em o mesmo tempo. Ele consegue, por exemplo, aumentar sua velocidade mais rapidamente. Então, quando você tem aí uma ultrapassagem, tá? A tendência é o quê? Não, vamos, por enquanto, desconsiderar algumas observações que a gente vai ver mais na frente. Mas, quando ele acelera, tá? Aumenta a potência do motor, tá? Então, ele vai conseguir ultrapassar mais fácil, né? Além do que tem outras forças que a gente vai desprezar nesse momento, que seria aqui no caso o vácuo, tá? Arraste essas coisas tudinho. Outro fato que a gente vai ver agora é no exercício, tá bom? Um exercício bem mais prático para a gente ver, tá ok? Então assim, quando você quer realizar o trabalho, certo? Você vai gastar uma certa energia. Então, ó, quando você tem aqui, tem um carrinho aqui, tá? Vamos supor que esse carro, para eu realizar um trabalho, certo? Para realizar um trabalho, eu vou ter que aplicar uma certa força. Para ele conseguir se deslocar. Então, se eu quero deslocar esse objeto aqui, eu tenho que aplicar uma certa força. Se ele tem um motor nele mesmo, tá? Um motor. Então, esse motor vai ter o quê? Uma certa potência. Ele vai fazer com que esse carro tenha um deslocamento. Então, quanto maior for a potência, tá? O carro vai se deslocar. Se eu colocar a potência maior, o deslocamento vai ser maior. Mais rápido, né? Deslocamento. Mais rápido, não é ser maior, ser mais rápido, beleza? Então, é a variação do tempo. Então, vamos ver esse exercício aqui para a gente ter uma noção bem melhor. Uma força de 10 newton age sobre um corpo, fazendo com que ele realize um deslocamento de 5 metros em 20 segundos. Então, ele pede o quê, professor? Ele pede para você determinar a potência desenvolvida, supondo que a força seja paralela ao deslocamento. Então, aqui, nesse exemplo aqui,
volta aqui para mim. Ó, eu tenho um carro, certo? Vou aplicar uma certa força. Ele vai ter um deslocamento paralelo, ou seja, na mesma direção e sentido aqui, tá? Da força aplicada. Então, nesse caso, eu tenho um deslocamento, eu tenho um trabalho. Se eu tenho um deslocamento, tenho um trabalho e tenho tempo gasto, eu consigo detectar aí rapidamente a potência, sem problema algum. Então, volta aqui para o slide para a gente continuar. Ó, então, se eu tenho aqui, potência é igual a quem? Trabalho dividido pelo tempo, ok? Trabalho dividido pelo tempo, é potência. Nesse caso, a gente pode substituir o trabalho por quem, professor? A gente pode substituir o trabalho pela força vezes o deslocamento e dividir pelo tempo. Lembra que a gente viu que trabalho, olha aqui para mim, lembra que a gente viu que trabalho é igual a força vezes deslocamento. Então, eu substituo ali o T por F vezes D. Só fiz isso. Beleza? Volta aí para o slide. Então, substituindo aqui na fórmula, quanto equivale a força? A força vale 10 newton. Quanto equivale a distância? 5 metros. E o tempo? O tempo, 20 segundos. Então, quando você multiplica 10 vezes 5, dá 50. Dividido por 20. Eu posso cortar, eliminar os zeros aí, tá? E dividir 50 por 20, que vai dar 2,5 watts de potência. Ok? Então, qual alternativa seria aí? Letra C. Tranquilo? Cuidado, eu estou falando de potência. Vou botar aqui para mim, rapidamente. Potência mecânica. Deixa outro tipo de potência, tá? Vocês vão ver no decorrer dos seus estudos futuros. Futuro, tá? Então, novamente para o slide aqui. Mais um. Assim, ó. Todas as afirmações sobre o trabalho e potência estão corretas. Tá? Corretas. Exceto que, letra A. O trabalho é o produto de uma força para deslocamento em que ela atua quando ambos têm a mesma direção e o mesmo sentido, professor. Tá certo aí? Tá. A gente acabou de ver, né, que trabalho é a força vezes deslocamento. Então, até aí tá tranquilo, certo? Letra B. Potência. Potência é a razão entre o trabalho realizado, tá? E o tempo gasto. Acabamos de ver também em algumas animações que vocês viram com relação ao shopping, né? Então, é a variação de quê, professor? É a relação entre trabalho dividido pelo tempo. Então, tá correto aí. Letra C. A unidade de medida do trabalho é o joule, correto? Um joule é o trabalho de uma força de 1 newton que atua ao longo de um deslocamento de 1 metro, na mesma direção e no mesmo sentido. É isso mesmo, trabalho é igual a força vezes deslocamento. Também viu? Opa, então só tem a letra D, né? Tem as variáveis envolvidas no trabalho da força, peso, são o próprio peso, a distância e a velocidade em que ela desloca. Gente, em nenhum momento eu falei sobre velocidade. Volta aqui para mim. Em nenhum momento eu falei sobre velocidade, não foi? Só falei de distância, força, né? E potência. Então, esse termo aqui, velocidade, não tem nada a ver. Lembra que a gente falou com relação à escadaria? Né? Não importa que você vá na escadaria normal, né? Se você vai numa escada rolante ou no elevador, o trabalho você vai realizar de qualquer jeito. Tá? Você vai chegar no primeiro andar do shopping, ok? Então, a única alternativa aqui errada, volta aqui no slide, é a letra D. Tranquilo? Deu para entender até aí sobre o trabalho? Coisa bem sucinta, bem leve, bem light. Certo? Então, aqui eu deixo para vocês a referência e meu forte abraço, tá? E até a próxima aula. Beleza, gente? Tchau!